vamos conversar com o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD, Rogério Dutra dos Santos. Bom dia novamente, Rogério. Bom dia, Glauco. Rogério, em relação justamente à pergunta, né, que eu fiz aqui e ficou aqui pendente a resposta em relação à decisão da Terceira Câmara Criminal do TJ do Rio de Janeiro, que contrariou uma jurisprudência do STF e determinou que a investigação sobre o suposto esquema da rachadinha relacionada ao senador Flávio Bolsonaro, quando era deputado estadual, saísse da primeira instância e fosse para o órgão especial do tribunal. Como que você viu essa decisão, Rogério? Na verdade, Glauco, não houve uma desobediência à decisão do STF. O que aconteceu foi que o STF decidiu há algum tempo que as pessoas com foro privilegiado, elas precisam ser levadas, os seus processos, quando investigadas, à segunda instância direto, sem passar pela primeira instância. É isso que é o foro privilegiado. E como o Flávio Bolsonaro ele já era deputado estadual à época em que as investigações estavam se referindo, ele não poderia ter sido ter se juntado ao processo na primeira instância. Deveria o processo ter sido remetido para a segunda instância. Agora, diferentemente do que diz a defesa do Flávio Bolsonaro, eu, apesar de não ter visto o processo, né, é bom que se diga isso, não vi o processo, mas em tese, né, o fato do processo poder ter investigado inicialmente apenas os funcionários legitima as investigações na primeira instância. Então não tem por que se falar em anulação dessas investigações, né? Nem, por exemplo, o relaxamento de prisão do Fabrício Queiroz, etc. O que tem que acontecer é a remessa dos autos para a segunda instância, para o TJ, e o processo será decidido lá e com eventual recurso ao STJ, ao STF. Então isso também não pode ser um tiro no pé justamente por esse aspecto que você aborda, Rogério, já que na primeira instância haveria mais possibilidade de recursos do que agora no julgamento a partir de um órgão colegiado. Inclusive ele tem a possibilidade já com o julgamento acelerado em caso de condenação perder os direitos políticos. Não pode ser também, não pode uma decisão que se reverta contra a própria defesa? Eu acho que a estratégia da defesa me parece que é uma estratégia política de atrasar um pouco a conclusão do processo, as conclusões eventuais do processo. Isso pode gerar uma sobrevida do Flávio Bolsonaro na medida em que ele está sob a expectativa de uma mudança de cenário político. Isso eventualmente influenciaria no processo. Deve ter sido essa a estratégia, porque realmente ele fica agora sob a possibilidade real de com a única decisão do tribunal, ele já entrar na lei de ficha limpa e perder a sua capacidade de participar do processo eleitoral. Agora, falando ainda do mundo jurídico, nós tivemos ontem a eleição do ministro Luiz Fux para a presidência do Supremo Tribunal Federal, cargo que ele passa a exercer a partir de setembro, com a ministra Rosa Weber de vice. Nós sabemos que o ministro Luiz Fux já tomou decisões aí que desagradaram o bolsonarismo, né? Uma delas, inclusive, na qual ele não reconheceu, como decisão óbvia até, as Forças Armadas como uma espécie de poder moderador, como alguns juristas, ou na verdade só um, entendiam. Como que você vê isso, mas também dentro do âmbito, não esquecendo que o ministro Luiz Fux é alguém que sempre foi alinhado ao que podemos chamar de ideologia lajavátista. O que a gente pode esperar da presidência do Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal, Rogério? Olha, essa decisão do Fux sobre o artigo 142 da Constituição, que reza sobre o papel das Forças Armadas e sua vinculação ao Poder Executivo, foi uma decisão extremamente importante, porque ela marca com muita clareza os limites que a Constituição estabelece para o uso das Forças Armadas como um instrumento de ordem pública e de segurança pública. Ou o texto do Fux deixa muito claro também que as Forças Armadas elas não têm a capacidade constitucional de coordenar os poderes da República, porque as Forças Armadas não são poder.
Tá? Então, nesse sentido aí, a decisão do Fux foi muito correta e, na verdade, demonstrou a reação do STF a uma série de ataques que ele estava recebendo do governo de Jair Bolsonaro, especialmente, por exemplo, o ataque do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que tinha sugerido a prisão dos vagabundos, abre aspas, fecha aspas, dos ministros do STF. Então, essa decisão do Fux é uma reação que me parece uma reação muito mais corporativa e que representa, vamos dizer assim, a percepção de todo o STF do que propriamente a visão do Fux, que sim, eu já iria falar isso, a gente tem sempre que lembrar isso, né, Glauco, porque o Fux, ele é realmente um ministro totalmente alinhado, sempre foi com o lavajatismo. Então, ele é hoje o ministro que representa ideologicamente essa pauta aí fascista de flexibilização de direitos processuais, penais, né? E ampliação da capacidade repressiva do aparato de Estado. Então, nesse sentido, o Fux, a gente tem sempre que lembrar isso, ele é um representante ideológico do lavajatismo e um representante político do Sérgio Moro, que ainda está no jogo. Você perceba que a Rede Globo, por exemplo, sempre que vai bater no Bolsonaro, elege o Moro como o antídoto, como o antípoda daquela sujeira, daquela corrupção. Isso aí é um processo de construção de narrativa para construir o Sérgio Moro como candidato à presidência da República. Então a gente tem que estar atento a isso. Tá? Então eu acho que essas duas questões elas têm que ser separadas. Uma coisa é o Fux operando como representante político do STF no momento que o STF é atacado. Teve uma posição exemplar nesse sentido de respeito à Constituição quanto da interpretação do artigo 142. Uma outra coisa é o Fux como um agente político ali, sozinho, operando a partir de suas preferências ideológicas. Nesse sentido aí a gente tem que ficar muito, muito atento para o que o Luiz Fux vai fazer a partir de agora como presidente do STF. E ele vai ter o poder justamente de pautar julgamentos. A gente já viu esse tipo de interferência acontecendo no nosso processo político, por exemplo, na gestão da ministra Carmen Lúcia à presidência, quando ela postergou, adiou quanto pôde ali a questão do julgamento da prisão após sentença condenatória em segunda instância. Queria que você falasse justamente disso, Rogério, das possibilidades, das atribuições que um presidente da Corte Suprema tem que podem acabar interferindo no processo político brasileiro. Certamente, Glauco, o presidente do STF cumpre uma função nuclear em termos de organização e pauta e decisão sobre quais processos irão a julgamento e quando eles irão a julgamento, né? E também ele tem também a atribuição de estabelecer o voto de Minerva, ou seja, se houver empate, o presidente do STF ele desempata, é o último voto. Então, nesse sentido, nós vamos ser pautados pelo Fux, né? E essa pauta pode significar, como eu disse, uma predisposição para a redução de direitos e também para a utilização política da pauta dos processos, né? Assim como você lembrou, né, a Carmen Lúcia fez quando presidente em relação ao processo que permitiria que o presidente Lula fosse preso com condenação em segunda instância, o que inclusive hoje o STF reconhece, inconstitucional. Tá? Então, enquanto houve a necessidade política, de acordo com o entendimento do STF, de prender o Lula, o STF teve uma decisão que era contrária às normas da Constituição. Tá? E isso pode acontecer constantemente, né? Esse ativismo judicial, essa judicialização da política é extremamente negativa em termos de fragilização do ordenamento jurídico, não é? A gente passa a não ser pautado mais pela norma jurídica e sim pelo entendimento, pela interpretação de juízes, que muitas vezes é uma interpretação que não segue o texto da Constituição. Então isso é muito ruim, isso é muito sério. E com um presidente do STF francamente alinhado a um perfil ideológico de natureza
de extrema-direita e fascista, como é o caso do Luiz Fux, nós estamos diante de uma situação extremamente complicada, né? Talvez o Luiz Fux seja, embora não seja vinculado ao grupo do Bolsonaro, mas ele representando a ideologia lavajatista, pode produzir um bom estrago aí no que diz respeito às garantias constitucionais das pessoas que estão sendo processadas. Tá certo, Rogério. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até, Glauco. Tudo de bom. Bom trabalho aí. Obrigado. Conversamos aqui com o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, Rogério Dutra dos Santos. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.